Graça e paz, irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos iniciando mais um culto e a nossa palavra inicial é que você permaneça na sua casa, permaneça em segurança, mas não deixe de adorar o Senhor. E é para isso que nós estamos reunidos aqui mais uma vez, para dar ao Senhor honra, glória e louvor. E você aí da sua casa, junto conosco, neste dia, estaremos juntos, exaltando o nome do nosso Deus. Te convido a colocar-se de pé. Nós vamos estar orando nesse instante e pedindo ao Senhor que nos direcione em tudo o que faremos, que seja para a honra e glória do seu santo e excelso nome. Feche os teus olhos, oremos ao Senhor. Pai de amor e de bondade, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós a Ti agradecemos, Deus, por estarmos mais uma vez na Tua presença. Ó Deus, sabendo, tendo consciência de que essa é uma dádiva do Senhor. Te pedimos, ó Pai, que em nome de Jesus, Pai, a Tua mão esteja sobre nós neste dia. Ó Deus, que tudo que venhamos passar, que todas as coisas que nós venhamos viver, ó Deus, tenhamos a consciência de que o Senhor é que nos proporciona. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada irmão. Muito obrigado pelos livramentos. Muito obrigado, ó Deus, ó Pai, pela cura que o Senhor tem exercido no meio do Teu povo. Muito obrigado, ó Deus, por aqueles, ó Pai, que tem, ó Deus, colocado a sua vida à disposição do Senhor para trabalhar, para exaltar o Teu nome, para levar a Tua palavra. Ó Deus, seja, ó Pai, mais perto ou mais distante. Deus, nós Te agradecemos, ó Pai, porque temos oportunidades de, através das mídias sociais, estarmos alcançando pessoas para a glória do Teu nome. Muito obrigado por mais uma vez, ó Deus, o Teu Santo Espírito está nos usando, nos direcionando, nos capacitando, ó Deus, para estarmos trabalhando em Teu favor. Muito obrigado, ó Deus, por cada irmão que nos acompanha. Muito obrigado por cada amigo, ó Deus, que visita, ó Deus, a nossa página e tem acompanhado os nossos cultos. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha falar ao coração desses nossos amigos, ó Pai, que em nome de Jesus, eles percebam e tenham a consciência de que a vida só faz sentido se ela tiver, ó Deus, o elemento principal, que é a presença de Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo, oramos a Ti agradecidos no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você ainda vai permanecer de pé e vai abrir a sua Bíblia no Salmo de número 118, versos de número 28 e 29, que diz assim: Tu és o meu Deus e eu te louvarei, Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Exaltado seja para todo sempre o nome do Senhor. Eu te convido nesse instante a, junto conosco, o grupo de louvor, estarmos exaltando o nome do Senhor com a canção Muralhas. Tentam nos separar, mas nada pode parar o poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão se dissipar, elas cairão. Cantamos bom, Tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, Tu és bom, que todos saibam que Tu és Senhor, ó Deus.
deixamos o amor brilhar. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão vir a pó, elas cairão. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Oh Deus, muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Oh Deus, Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Por mais que o inimigo se levante, as muralhas cairão, em nome de Jesus. Mais uma vez nós leremos a palavra de Deus, o texto da carta 1 de Pedro, capítulo de número 5, versos 6 e 7, que diz assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nesse instante nós teremos um momento de intercessão e a nossa irmã Débora vai estar orando nesse instante. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o Teu nome, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos permite estar aqui reunidos para adorar o Teu nome, Deus. Senhor, eu te peço, ó Pai, que o Senhor possa estar olhando pela vida de cada pessoa, ó Deus, que está assistindo esse culto, pela vida de cada família, ó Deus, que tenha passado dificuldade nesse período, ó Deus. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha olhar também pelas pessoas que estão tendo dificuldades financeiras, emocionais, conjugais, enfim, todo tipo de dificuldade, ó Deus. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha derramar o Teu amor, Pai, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre o nosso mundo, ó Deus. Que as pessoas possam aproveitar essa oportunidade, Deus, para Te conhecer melhor, Deus. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha dar forças, ferramentas e sabedoria à nossa igreja,
e a igreja de Cristo, ó Deus, pelo mundo, para que a gente possa alcançar, Deus, as pessoas que estão sofrendo com tudo isso, Pai. Deus, eu sei que toda crise a gente enfrenta dificuldades, mas eu sei que o Senhor traz bons frutos através de toda crise, ó Deus. Então eu te peço, ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar a produzir esses bons frutos, ó Deus. Que o teu nome seja louvado depois de tudo isso. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor e pela tua infinita misericórdia, Senhor. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Exaltando o nome do Senhor. Mais uma vez, vamos estar louvando o nome do Senhor. Estaremos com um grupo de louvor, cantando o hino. Posso ouvir os passos do meu rei, posso escutar seu coração, da minha escuridão me libertou. Posso ouvir seu espírito clamar, eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar, você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar, você nasceu pra mim, pra esse tempo. Anunciando sobre o grande rei, rompendo as barreiras e grilhos. Eu quero ouvir meu pai a me chamar. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar, você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar, você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar, você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar, você nasceu pra mim, pra esse tempo. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor, o teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor, o teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor, o teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor, o teu amor nos alcançou. Declare que em todas as nações Jesus é rei. Jesus é rei. Me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus
conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Vamos mudar o mundo, 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 vamos mudar o mundo. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. É a sua oportunidade de fazer diferença. É a sua oportunidade de, como filho, como servo de Deus, mudar este mundo. Ainda estaremos exaltando o nome do Senhor, dizendo que a presença do Senhor Jesus, neste lugar aqui, neste lugar aí na sua casa, é real. E você só precisa humilhar-se diante do Senhor, porque a própria palavra de Deus diz: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, e Ele te exaltará. Vamos exaltar o Senhor. Esse lugar, tu és real, tu és real.
bom, né, queridos? Exaltar o nome do Senhor com belas canções que exaltam o nome do nosso Deus. Nós continuaremos a nossa programação e eu gostaria de estar convidando o nosso irmão Josivaldo, ele que vai trazer para você a apresentação do nosso mensageiro. Gostaria de, nesta oportunidade, saudar a todos os irmãos e amigos, não só os irmãos da IBCL, mas todos quanto estão acompanhando, prestando este culto de adoração ao nosso Deus. E nesta oportunidade, com muita alegria, apresentar o mensageiro desta noite. Está conosco o pastor Ezequiel. Ele auxilia o ministério pastoral, pastor Ágabo Borges, ali na Igreja Batista Avenida, e prontamente aceitou o convite da nossa igreja para estar conosco nesta noite, para estar assim, nos abençoando com a mensagem que Deus colocou assim no seu coração, para transmitir aos nossos corações. E certamente, Deus irá nos abençoar ricamente, com a mensagem que Ele colocou no coração do pastor Ezequiel, que com muita alegria, neste momento, eu passo a palavra, e desde já agradeço ao pastor pela sua disponibilidade, pastor, em atender o nosso convite. Então, a IBCL se sente muito honrada e grato pela sua presença. Que Deus assim continue e abençoando, não só agora, mas sempre o Senhor, sua família, ministério, que Deus tem colocado nas suas mãos para desenvolver esse ministério tão grandioso que é da palavra. Pastor Ezequiel. Meus irmãos, que alegria e que responsabilidade poder fazer parte desse momento na vida da igreja, momento de adaptação para todos nós, vocês aí em casa, nós também, pastores, nessa adaptação desse momento em que enfrentamos. Quero agradecer ao irmão Josivaldo pelo carinho do convite, pastor Antônio Cerqueira, também pela confiança, também o carinho, da limpeza aqui com o microfone, o cuidado com a higiene que está acontecendo. Nós louvamos a Deus por essa consciência que a igreja dele está tendo nesse momento. E eu quero convidar os irmãos a um texto muito conhecido de todos nós, o texto de Mateus, capítulo 8, e eu gostaria de ler com os irmãos os versos 24 e 25. Mateus 8, 24 e 25. Diz assim a palavra do Senhor: de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Quero convidar você a orar mais uma vez comigo. Pai bendito, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra e por essa oportunidade que temos diante da tua palavra, de ouvirmos a tua voz e orientações para a nossa vida. Pai, queremos te pedir que o Senhor fale ao nosso coração, fale ao coração de cada pessoa que nos ouve nesse momento. Ó Pai, ajudando-nos, Senhor, a entender palavra tua e direção tua para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Com certeza você que nos auxilia nessa transmissão aqui, com certeza você também que ouve em casa ou em qualquer outro lugar
onde você esteja ouvindo essa mensagem agora, certamente vocês já ouviram a respeito dessa passagem, quando uma tempestade se abate nesse momento na vida dos discípulos. É muito comum a gente falar desse texto para despertar a confiança, para despertar um sentimento de otimismo em momentos de dificuldade, para a gente confiar, para a gente entender que esse momento vai passar, as tempestades da vida acontecem. Mas eu queria hoje focar não na circunstância em si da tempestade, mas naquilo que é natural na vida do discípulo que aconteça. E nós vamos visitar uma outra passagem também para falar disso. Mas eu queria destacar, na verdade, nesse texto e nesse evento que acontece aqui da tempestade, o fato de Jesus dormir no barco e isso incomodar os discípulos, isso trazer uma insegurança, isso trazer um medo para a vida dos discípulos, que é muito comum a qualquer ser humano. A sensação que surge para os discípulos é alguma coisa no sentido: será que Deus abandonou a gente? Será que Jesus não está vendo que a gente vai afundar? Vamos acordá-lo, né? Porque ele parece despreocupado com a situação. É alguma coisa nesse sentido. Eu queria falar ou pensar com os irmãos um pouquinho a respeito disso, a partir dessas considerações que o texto faz, dessa humanidade dos discípulos, desse medo que os discípulos sentem e procuram Jesus. Para começar dizendo que é muito natural ter medo. Há uma coisa muito triste acontecendo, além da pandemia, além da dificuldade natural que se abate sobre todos nós, há uma cobrança por parte dos discípulos de Jesus, por parte de quem é crente, né? Que não tenha medo. Há uma cobrança: confie. Você não é crente? Acredite em Deus agora, né? Há uma cobrança, como se ter medo, como se experimentar esse sentimento humano fosse algo que não fosse natural àqueles que confessam uma fé em Jesus Cristo de Nazaré. É muito comum e é muito natural que você tenha medo. Isso é completamente normal. Nós estamos assombrados, todos nós, com a tempestade que se abateu. Todos nós estamos, de alguma forma, sem dar conta das muitas informações, das tantas informações que recebemos. Além disso, ainda tem tanta profecia, ainda tem tanta coisa acontecendo, todo dia um áudio novo, todo dia uma mensagem nova, um vídeo novo, que a coisa vai piorar, que isso, que aquilo, e as abordagens proféticas, as abordagens no âmbito da religião, elas se tornam ainda mais difíceis da gente ouvir e manter alguma estabilidade, alguma segurança, alguma confiança. Somos desafiados nesse tempo a uma humanidade com a qual muitas vezes não estamos acostumados, porque é próprio do discípulo afirmar a fé, é próprio do discípulo afirmar as suas certezas, a sua confiança em Deus. Por isso a gente fica um pouco envergonhado e se sente um pouco cobrado e se sente um pouco entristecido quando a gente se percebe mais frágil do que o que a gente deveria. Eu diria a você: tenha um pouquinho de calma com você mesmo. É natural também que isso aconteça na vida do discípulo. É natural ter medo, é natural sentir-se inseguro em meio à situação que estamos vivendo. Você não é menos discípulo do Senhor por causa do seu medo. Você não é menos discípulo do Senhor porque você está com a sua confiança, com a sua fé, de alguma forma, abalada. É natural, meu irmão, minha irmã, que você se sinta assim. O que não é natural é a gente transformar na ambiência de fé, na ambiência religiosa, a gente transformar isso em uma cobrança, que as pessoas precisam responder com fé, que as pessoas precisam ter uma postura de confiança que ninguém tem. É muito natural, e eu queria que você descansasse o seu coração no Senhor,
porque você é gente, você é ser humano. E porque você é ser humano, você pode se identificar com os discípulos de Jesus, que nessas circunstâncias e nessa específica, também tem medo, também se sente inseguro. É natural, eu reafirmo, é natural ter medo. O texto, na verdade, ele está tentando trabalhar um aspecto muito natural da humanidade dos discípulos, que é a desconfiança sobre Deus. A pergunta que surge para os discípulos e a pergunta que surge para nós também em circunstâncias como essa, é se Deus, na verdade, se importa, né? Ou se não nos abandonou à nossa própria sorte, ou ao nosso próprio azar, né? Quando a gente tem medo de morrer, quando a gente se depara com o nosso limite ou com os nossos limites, é muito comum a gente se apavorar, é muito comum a gente se sentir com medo. Mas o que não é natural na vida do discípulo é não procurar Jesus. Isso não é natural. O natural da vida do discípulo é ir buscar Jesus, desconfiado ou não, com medo ou não. Mas o natural da vida do discípulo, quando as situações da vida lhe apertam, é buscar Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus Cristo se manifesta, então, para acalmar a tempestade. Jesus Cristo, então, se manifesta para se revelar mais uma vez a esses discípulos. Há uma outra passagem, e aí eu vou falar de um outro sentimento muito comum a nós nesse momento, além do medo. Além do medo, é muito comum a gente ter que lidar com uma decepção. E aí eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Lucas, no capítulo 24. Lucas 24, e nós vamos ler apenas o verso 21, que diz assim: e nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Essa passagem é uma passagem bastante conhecida também. São os discípulos no caminho de Emaús, os discípulos decepcionados com a sua própria expectativa sobre Deus. Além de medo, é muito comum nesses momentos a gente ter que lidar com a nossa decepção das nossas invenções sobre Deus, ou das nossas expectativas sobre Deus. Eles esperavam, eles tinham uma expectativa em relação a Jesus, que Jesus parece não cumprir. Eles tinham uma expectativa sobre Jesus de que ele seria a pessoa que assumiria o reinado de Israel. Essa era uma expectativa muito comum naquela época por parte dos discípulos e por parte das pessoas que também estavam subjugadas pelos governos da época, esperando então que um novo rei, que um novo reino pudessem surgir e transformar toda aquela situação. O problema é que essas pessoas colocam uma expectativa somente política em Jesus para a mudança da realidade. E muitas vezes, em meio às circunstâncias que atravessamos, fazemos um pouco isso também. Colocamos expectativas em Jesus, planejamos uma agenda para Jesus, para a ação de Deus em nosso favor, e quando Ele não cumpre, a gente então se decepciona. E quão grande tem sido a decepção no nosso país sobre um Deus forjado pela nossa invencionice religiosa, um Deus milagreiro, um Deus que se comporta de acordo com a minha necessidade e que eu determino o que Ele deve fazer de acordo com a circunstância que eu imponho a Ele. Que frustração para nós, brasileiros, tem sido lidar com Deus que não nos obedece. Um Deus inventado por nós que, na verdade, só existiu na nossa cabeça. Só as nossas expectativas foi capaz de gerar, mas que não tem a ver com o Deus da Bíblia. É muito comum a pergunta, diante da decepção, onde está Deus? Né? Onde é que está Deus em meio a todo esse sofrimento, em meio a essa tempestade, em meio às nossas expectativas? O Salmo 115 tem uma resposta fantástica a essa pergunta. O salmista vai dizer: meu Deus está no céu e faz tudo como lhe apraz.
O salmista tem a certeza de que Deus não perdeu o controle da situação. É muito comum quando o medo nos abate, quando somos tomados por essa decepção, a gente achar que porque a gente perdeu o controle, porque nós perdemos o controle, porque nós estamos diante da finitude, porque nós estamos apavorados, desconfiados, é muito comum acharmos que Deus também esteja assim, nessa condição. E isso não é uma verdade sobre o Deus da Bíblia, que tem a história diante de si e o controle de tudo que acontece nas suas mãos. Mas onde está Deus, pastor, que não está vendo o sofrimento humano causado pela Covid-19, causado por tantas coisas? Lembro-me que na minha adolescência havia uma música de uma banda baiana que dizia que Deus não pega ônibus nem lotação. E lá pelo refrão ele dizia que se Deus está na terra, ele teria de responder, né? E ele então cantarolava, e não havendo uma resposta de Deus, estava provado então que Deus não se importa conosco. É muito comum, diante do medo, da insegurança, das nossas desconfianças, das nossas decepções, a gente tentar transferir para Deus os nossos sentimentos de decepção, a gente tentar transferir para Deus ou atribuir a Deus a não existência, ou achar que Deus não se importa com a gente. Isso é muito comum. Mas antes da Covid-19, Deus já era. Depois da Covid-19, Deus continuará sendo. Antes da Covid-19, Ele já falava do seu amor, Ele já estendia o seu amor, a sua graça, e Ele continua estendendo. Deus sempre falou, Deus sempre esteve, Deus sempre nos acompanhou na nossa jornada, Deus sempre se manifestou a nós com seu amor e graça. Deus não precisa, eu tenho dito isso, Deus não precisa nem da Covid-19, nem de uma tempestade, nem de nenhuma outra circunstância, para que você apavorado corra para Ele. Muito antes disso, Ele manifestou o seu amor e graça para que você o conhecesse através do seu Filho. João 3,16, um dos textos mais conhecidos dos evangélicos, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a nossa confiança, essa é a mensagem que a Igreja de Jesus prega desde o seu início, e é essa mensagem que nós queremos continuar pregando, porque Deus não pode ser reduzido às circunstâncias que atravessamos. Deus é muito mais e além. Ele está no céu e faz tudo como lhe apraz, como lhe convém. Deus não perdeu o controle das circunstâncias, Deus não perdeu o controle dessa situação, e é necessário que a gente entenda isso. É necessário que a gente se aparte desse Deus fabricado, dessas expectativas que nós criamos e inventamos sobre Ele, para que a gente se aproxime desse Deus que nos acolhe no nosso medo, na nossa insegurança, na nossa desconfiança, no nosso descaminho, como Lucas vai dizer, para caminhar conosco, para se revelar para nós, para nos lembrar daquilo que a gente tem dificuldade de entender, para mostrar para nós aquilo que a gente tem lentidão para aprender. Como é bom a gente poder olhar para as Sagradas Escrituras e entender esse cuidado de Deus com o seu povo, entender esse cuidado de Deus com os seus discípulos, que são gente que tem medo, que tem decepções, que se desencaminham, que vão para longe, como é o caso dos dois aqui, que estão na direção contrária de Jerusalém, indo para Emaús, e são acolhidos então pela presença de Jesus Cristo de Nazaré. Queria tanto que você entendesse isso, meu irmão, minha irmã, aí na sua casa, aí onde você está vendo e ouvindo esse vídeo, você entendesse que como discípulo, como discípula de Jesus, é natural que você tenha medo, é natural que você tenha decepções a respeito das suas invenções sobre Deus, que você tenha sentimentos de insegurança em meio a tudo que está acontecendo. Como isso é natural.
E como é maravilhoso poder se compreender discípulo de um Deus que não faz as coisas como eu mando Ele fazer, porque Ele está para além daquilo que eu possa determinar que Ele faça, mas faz tudo guiado pelo seu santo amor e bondade, ocupado e preocupado em sustentar a humanidade, em sustentar a criação, para que tudo caminhe na mais perfeita ordem. É bem verdade que perdemos o controle no campo da saúde, no campo da política, e a gente está vendo uma confusão quase que generalizada, um descontrole quase que generalizado. Mas Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. É bem possível que as notícias piorem ainda mais. É bem possível que em algum momento a tempestade se acentue ainda mais. É bem possível que em algum momento a sua decepção ela tenha um tom ainda mais forte. Mas é necessário que você saiba que Jesus está nesse barco com você. É necessário que você entenda que nesse caminho ou descaminho que você está, Jesus se põe ao seu lado, para que você possa compreender que apesar dos seus sentimentos, que apesar da sua desconfiança, do seu medo, da sua decepção, Ele lhe ama e quer cuidar de você. Não se deixe cobrar, não se deixe medir por uma religião, por uma expectativa que não tem a ver com o Deus da Bíblia, que só tem a ver com o Deus inventado na mente dos homens que manipulam, que torcem a palavra de Deus, que distorcem a palavra de Deus para manipular as pessoas. Confie no Senhor, descanse o seu coração, fortaleça-se no Senhor. Meus irmãos, eu preciso ser muito honesto com vocês. O Evangelho, ele não começou com a Covid-19 e ele não encerra com a Covid-19. É possível que alguns de nós tenhamos que enfrentar uma tormenta mais acentuada, mas o cuidado de Deus, ele não está determinado por alguém que é protegido da doença ou alguém que escapa da doença. O cuidado de Deus se manifestou, como eu disse, antes disso. O amor de Deus se manifestou antes disso. O livramento de Deus se manifestou antes disso. De modo que crer em Deus, de modo que confiar no Senhor, não tem a ver com confiar em uma proteção exclusiva, com uma blindagem contra um vírus. Tem a ver com confiar no Senhor que ressuscitou. Tem a ver com confiar que ressuscitaremos junto com Ele. Tem a ver com a confiança, como o apóstolo Paulo vai dizer, que não se dá somente para essa vida, mas para além dela. O apóstolo Paulo vai dizer que se acreditarmos em Jesus Cristo de Nazaré somente para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Por isso é muito natural que você tenha medo. É muito natural que você tenha inseguranças, mas eu queria convidar você a, nesse momento, refazer as suas expectativas, refazer-se na sua confiança em relação a Deus, não medindo a partir da doença, não medindo a partir da tempestade, mas medindo a partir do seu poder, a partir de quem Ele é. E Ele é, para a vida e para a morte, nosso Senhor. Pode ser que eu tenha que enfrentar essa doença, pode ser que eu não resista a essa doença, pode ser. Essa é uma realidade, e não diferente de você, eu também sinto medo por causa disso. Eu também fico apavorado por causa disso. Mas deixa eu partilhar com você uma certeza do fundo do meu coração. A minha vida não pode ser tirada pela Covid-19, porque a minha vida está plantada, fundamentada, alicerçada no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E se, porventura, ela me tirar dessa terra, ela não poderá me separar jamais, como Romanos 8 vai dizer,
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que me ama e que me acolhe e que me tem, vivo ou morto, como o apóstolo Paulo vai dizer, não importa se vivo ou se morto, o meu corpo sempre glorificará o Senhor. Mas pastor, o senhor não está sendo exagerado, não? Não, eu não estou sendo exagerado, não. Porque o Evangelho, ele não tem a ver com uma circunstância, ele tem a ver com a nossa condição humana, de pecadores, que enfrentaremos em algum momento da nossa vida a circunstância da morte, que enfrentaremos em algum momento da vida, quer por Covid-19 ou qualquer outra coisa, enfrentaremos a morte, e com Jesus Cristo sairemos vitoriosos. É isso que nós cantamos em todos os sepultamentos, é isso que nós vamos continuar cantando como igreja de Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, a minha esperança se refaz em meio às dificuldades, porque Ele vive, a minha vida, ela mesmo que entre em um descaminho de desconfiança, de medo temporário, ela se refaz na presença do Senhor para enfrentar qualquer escuridão, como o texto de Lucas vai dizer, quando os discípulos, refeitos da sua insegurança, do seu pavor por causa da presença de Cristo, agora eles atravessam a escuridão da qual eles se poupavam, ou tentaram poupar Jesus, agora eles enfrentam a escuridão para anunciar que Jesus Cristo está vivo. Essa é a mensagem da igreja desde o seu princípio. Jesus Cristo de Nazaré está vivo. E por isso nós não precisamos mais temer a morte. Enquanto tivermos fôlego, enquanto tivermos vida, celebraremos isso. Celebraremos a esperança de vivermos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a morte não será capaz de parar a nossa celebração, a morte não será capaz de nos conter dessa celebração com o nosso Senhor. Queria muito que nesses dias você fosse ajudado, fosse sacudido do seu medo, fosse sacudido da sua decepção, fosse sacudido do seu desespero, por essa esperança que em meio ao medo, em meio às dificuldades, enchem o nosso coração por causa da presença de Jesus, que refaz a nossa esperança, que refaz os nossos caminhos, as nossas certezas, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a tempestades. É natural que você tenha medo, é natural que você vacile. O que não é natural é que um discípulo não procure Jesus em meio à tempestade. O que não é natural é que um discípulo não diga a Jesus: fica mais um pouco, porque já se faz tarde, e partilha conosco o pão. O que não é natural é o discípulo se afastar agora do seu mestre. Permaneça na presença de Jesus. Ele vai encher o seu coração de uma certeza, de uma confiança que está para além dessa circunstância, porque tudo isso um momento vai passar. E Jesus Cristo, na verdade, Ele manifesta o seu amor, a sua graça, para além daquilo que a gente precisa agora. Ele é muito mais e além do que aquilo que pedimos, ou daquilo que precisamos para um momento específico na nossa vida. Que a graça do Senhor, que o cuidado do Senhor seja sobre você, sobre sua família, renovando a sua mente, o seu coração, as certezas do Senhor, a graça do Senhor para enfrentar esse momento e todos os outros que porventura venham a surgir na sua vida. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós queremos Te agradecer pela Tua palavra, a palavra que nos encoraja, a palavra que nos confronta, a palavra que revela, Senhor, a nossa humanidade e nos desafia, Senhor, diante dos nossos medos, diante da nossa humanidade, das nossas desconfianças, a não nos afastarmos do Senhor, a mantermos a nossa direção, ó Deus, em relação a quem o Senhor é. Pai, nós Te pedimos, Pai, que a Tua igreja não seja determinada pelo medo, ó Deus, pela circunstância,
mas que ela continue sendo determinada, Senhor, pela Tua presença, pela Tua graça, que reconduz a nossa caminhada na Tua direção. Nos ajuda, Pai, a compreender, Senhor, ó Deus, o Teu amor, a Tua graça, que se manifesta mesmo em momentos como esse, Senhor, quando as pessoas se perguntam onde está Deus. Que tenhamos a sensibilidade de perceber a Tua presença, Senhor, que a Tua igreja continue, ó Deus, percebendo a Tua presença, a Tua graça, o Teu conforto. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, que o Senhor continue fortalecendo a você e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Nós, Igreja Batista de Campo Limpo, agradecemos ao pastor Ezequiel pela sua presença, por esta palavra inspiradora, encorajadora, né? Que nós vemos cada dia mais estar perseverando na presença do Senhor. E o nosso recado para você é que continue acompanhando os nossos cultos, continue, né, assistindo, continuem compartilhando. E você que não é inscrito na página da Igreja Batista de Campo Limpo, se inscreva, né? Compartilhe com seus amigos e familiares, para que a palavra de Deus a cada dia alcancem mais pessoas e que o reino de Deus esteja a alcançar a sua vida. Nós agradecemos a presença de cada um dos irmãos, em nome de Jesus.